Boa tarde, queridos alunos, professor Abraão aqui, de Geografia. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre regionalização por critérios ambientais. Então nós já trabalhamos sobre as formas de regionalizar e vai depender do critério que se pede essa regionalização. Então nós temos os critérios ambientais, pode ser utilizado para regionalizar e identificar espacialmente as semelhanças e desigualdade no uso dos recursos naturais, como, por exemplo, impactos ambientais e na vulnerabilidade ambiental entre diferentes regiões. Então, nós temos aqui, por exemplo, o uso intensivo e indiscriminado dos recursos naturais, ou seja, o ser humano está usando os recursos de forma exagerada na atualidade. Então, esse tipo aqui tem o quê? Acontecido o quê, gente? Tem agravado os problemas ambientais do século XXI. Então, entre os principais problemas ambientais da atualidade, qual é? Destacam-se o quê? A ameaça à biodiversidade. Então, o que é biodiversidade? É a diversidade de vidas aqui. Então, nós temos a degradação, até a ameaça à biodiversidade, a degradação e, consequentemente, a perca da fertilidade dos solos, a desertificação, que é outro problema, e o estresse hídrico e o aquecimento global. Então, são vários os problemas ambientais que hoje, por a utilização dos recursos naturais de forma desenfreada. Então, você vê aqui, entre os principais problemas ambientais, nós temos aqui, a partir da biodiversidade. Então, são inúmeros. Nós temos regiões de biodiversidade ameaçada. Então, em grande parte dos países com maior desenvolvimento, extensas áreas de florestas e de vegetação nativa, que é aquela vegetação que surgiu em determinado local ali, já foram intensamente devastadas, já tiraram praticamente tudo, principalmente na área dos litorais. Então, o elevado consumo de recursos naturais nesses países estimula a busca em outras regiões do mundo. Então, eles fazem com que eles já acabaram praticamente com tudo que eles têm e agora eles querem pegar, por exemplo, aqui a nossa Amazônia, nossos recursos naturais. Então, eles estão por quê? Porque eles estão em busca de lucro. Mas qual é o resultado disso aí? Como resultado, os países em desenvolvimento, a exploração de recursos naturais tem colocado o quê? Tem colocado em risco as áreas com elevada diversidade ambiental, como a nossa floresta amazônica, como o nosso Pantanal, também como a floresta Mata Atlântica. Então, podemos utilizar a biodiversidade ameaçada como critério de regionalização. Regionalizar, para vocês terem uma ideia, só a área que está sendo degradada. Então, isso é feito na Amazônia, isso é feito no Pantanal, isso é feito na floresta da Mata Atlântica. Então, nós temos aqui planisfério, biodiversidade ameaçada. Essa foto, ela traz do ano de 2010, mas vocês podem ver, essa parte verdezinha aí, é as áreas que estão sendo mais agredida no mundo, desde essa época que eles catalogaram isso aí. Então, nós temos aqui regiões por uso dos recursos hídricos. Então, nós temos regiões por uso dos recursos hídricos. Então, nós temos água, por exemplo, ela é fundamental para quê? Para a atividade agrária, indústria, mas principalmente para a nossa sobrevivência. Para a sobrevivência não dos seres humanos, mas também de todos os grupos de animais. Aí nós temos a distribuição dos recursos, ou seja, dessa água pela superfície terrestre, gente, ela é irregular. O Brasil vai apresentar o país mais rico em água do mundo. Nós temos mais de 12% de toda a água doce no mundo, para vocês terem ideia. Nós temos o maior rio do mundo, que é o rio Amazonas. Então, segundo o relatório de 2016 na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que isso é chamado de FAO, cerca de 70% da água disponível para consumo e é usado o quê? Na irrigação, na prática da agricultura. Então, toda a água que você encontra que é utilizada hoje, 70% ela vai para a agricultura. Então, se perguntar qual a atividade econômica que mais utiliza a água, então você vai colocar que é a agricultura. E com o passar do tempo, gente, essa demanda vai cada vez mais aumentando, mas a água começa a ficar escassa em algumas regiões. Isso provoca um desequilíbrio ambiental, mas também um grande problema social para as pessoas, porque não tem essa água. E aí os governantes têm que fazer tudo para poder, eles têm que fazer, nem todos, claro, fazem, mas têm que fazer tudo para distribuir, levar água até a população, porque a água é um recurso
é um recurso mundial. Isso aqui é mundial. Todos têm direito, todos, sem exceção. Então, para quantificar a escassez de água em um país, para vocês terem uma ideia, também chamada de estresse hídrico, é utilizada uma taxa determinada pela relação entre o uso, a disponibilidade e a capacidade de reposição de água pelo ambiente. Então, nós repomos de que forma, professor, essa água? Principalmente através das chuvas, alimentando os lençóis freáticos, que alimenta rios, que alimenta os poços artesianos e etc. Então, ó, aqui no mapa abaixo, nós temos o quê? Ó? Aqui, ó, planisfério e estresse hídrico. Então, você vê que tanto o continente africano como a região do Oriente Médio, que é essa área bem aqui que nós temos aqui mais escura, são as áreas mais pobres em recursos hídricos no mundo. E eles sofrem muito, isso acaba gerando o quê? Uma série de problemas para eles. Então, isso aqui gera o quê? Muitas vezes até guerra, disputa entre tribos, entre povos, em regiões. Por quê? Porque eles têm escassez de água. Nessa região onde eu estou apontando bem aqui, isso aqui é o deserto do Saara, isso aqui é muito seco, bem aqui. Mas aqui no Canadá é riquíssima em água, aqui na Rússia é riquíssima em água, nós vamos ter a China bem aqui, é riquíssima em água, nós temos aqui os Estados Unidos, é rico, o Brasil é o mais rico em água do mundo, para vocês terem uma noção, nós fomos abençoados aí. Então essa aula, gente, é para vocês terem uma noção da responsabilidade que cada um de nós temos que ter com a utilização dos recursos naturais. Todos os recursos naturais, seja floresta, seja não poluir o solo, também não poluir a água, principalmente a água, porque a água faz parte da nossa vida, no nosso cotidiano. Nosso corpo tem uma grande quantidade de água e nós precisamos estar repondo isso, nós precisamos da água para o nosso alimento, tudo. Então a água é o bem mais precioso que nós temos aqui no nosso planeta, que nós temos que fazer de tudo para usar de forma responsável e consciente, tá bom? Então, após a aula, nós temos atividade aí para realizar, e aí vocês façam e desejar para vocês, né, uma boa aula e dizer que estou aqui à disposição de vocês.